Isso não tem livro nenhum. Só um livro espírita do Emmanuel que falou algumas coisas a respeito, hein? O livro do Edgar Armond, Exilados de Capela, se você lê o livro, ele é, na verdade, cópia de textos antigos, ele vai tirando conclusões, pega um texto do Emmanuel, tal, e vai juntando, e junta num livro, certo? Mas ele não explica um milhão de coisas. Foi aonde eu fui fundo buscar mais coisas. Isso simboliza nas nossas tradições esotéricas a expulsão do paraíso e os anjos decaídos. Todos os projetos planetários têm começo, meio e fim, tá? Eles começam, tem um meio, porque as almas têm que ir embora, as almas não podem ficar. As almas estão num processo evolutivo, elas vão evoluindo, elas vão ascensionando, elas vão ganhando experiência. Então quem é que está buscando a luz? Quem é que está no momento do despertar? Essa é a separação do joio e do trigo natural. O chamado está tendo. Todo mundo tem a oportunidade de sentar no computador e ver tudo hoje. Hoje nós temos a televisão, filmes, nós sentamos e vemos o passado, nós vemos história de Roma, história antiga, é nós que estávamos vivendo lá. Você tem que se olhar você lá. Quando você assiste um filme épico de Roma, aquelas guerras, tudo que eles falam, eu estava lá, eu que estava naquele meio lá. Você está entendendo? E você não era o herói, não. Então vamos tentar esclarecer agora. Eu vou apresentar uma ideia que eu chamo de Projeto Terra. Isso foi me revelado pelos espíritos e pelos irmãos das estrelas. Tá? Um trabalho conjunto entre os espíritos da Terra, porque eu sou médium desde criança, eu sou sensitivo e tal. Então, através dessa minha mediunidade, de sair fora do corpo, em projeção astral, visitar outros níveis de consciência, outros planos, é que eu fui aprendendo como tudo está organizado. E, após essas instruções dos espíritos e dos irmãos das estrelas, eu construí o primeiro livro que eu escrevi, chamado Projeto Terra, que ele foi elaborado pela primeira vez. Eu fiz um seminário com o tema Projeto Terra na USP em 1988, por aí. Tá? Então, o Projeto Terra ficou pronto nesta época. Não tinha sido escrito ainda em livro. Ok? Não tinha sido escrito em livro. Após esse seminário, após um tempo, a gente resolveu, então, colocá-lo no papel e tentar construir essas ideias de forma cada vez. E ele vem sendo elaborado ao longo dos tempos, viu? O Projeto Terra é algo que eu venho aprendendo ainda ao longo dos tempos com os seres, com os irmãos das estrelas, e eu venho trazendo cada vez mais informação sobre como funciona esse Projeto Terra. Então vamos lá. O que vem a ser, em primeiro lugar, projetos planetários. Então, a primeira coisa para entender isso tudo, o Projeto Terra, você tem que ter um conhecimento moderno de astronomia e de astrofísica. Você tem que ter. Então, a primeira coisa que você tem que ter uma noção de uma coisa chamada galáxia. Você tem que saber o que é uma galáxia. Né? Coisa que os nossos astrônomos conseguiram entender por volta de 1800 e alguma coisa. Com um astrônomo inglês chamado William Herschel, que ele começou a observar, construir telescópios cada vez mais gigantes, cada vez mais poderosos, ópticos, e ele começou a observar uma classe de astros, né, aí no céu que não eram comuns. Você tem cometas, você tem planetas, você tem estrelas, e uma classe de objetos que eles chamavam de nebulosas. Eram nébulas. Né? Eu preciso passar bem rápido nisso, porque isso aqui não é assunto da nossa aula. E com o passar do tempo, os cientistas foram entendendo que o nosso universo conhecido, essas nebulosas, existem nebulosas que são restos de explosões de estrelas que estão dentro da nossa própria galáxia, e estruturas que são chamadas de galáxias.
Então, existiam essas espirais que eles enxergavam no céu, sabe? Umas espirais muito bem definidas, interessantes, só que eram gigantes. E quando foram permear isso aí, viram que eram grandes ilhas cósmicas. Um conjunto estruturado gravitacionalmente de estrelas, né? E essas galáxias possuíam, essas galáxias eram extremamente variadas. Existiam galáxias pequenas, médias, grandes e GG. Entendeu? A nossa galáxia, a Via Láctea, que nós moramos nela, né? Essas galáxias possuem, são ilhas isoladas no cosmos, sabe? Elas são bem separadas umas das outras, né? Por distâncias de milhões de anos-luz, é uma coisa monstruosa, né? Essas galáxias possuem bilhões de estrelas. Tem galáxias com trilhões de estrelas, são as GGs. Então, se você pensar o universo em 3D na sua dimensão maior, hoje em dia, você vai pensar ele assim, ó. Pequenas ilhas isoladas. Só que é muito engraçado que as ilhas, elas ficam em conjuntos, eu chamo de aglomerados de galáxias. Então elas ficam assim, ó. Depois lá na frente, outro conjuntinho. Outro aqui assim. Tem esses aglomerados que chegam a ter mais de 60 mil galáxias. Astrofisicamente, os físicos calculam que deve existir, né, fotografadas já 100 milhões de galáxias. De galáxia. Os cientistas mapearam a nossa galáxia onde a gente mora. Porque a gente está dentro dela, você não consegue ver ela, certo? Porque você está dentro dela. Mas a gente olha uma galáxia desse jeito, que bem vizinha da nossa, chamada de Andrômeda, e os cientistas sabem que nós somos gêmea dela. Entendeu? Então nós somos uma galáxia espiral. Se você olhar onde o Sol se localiza num ponto aqui, bem distante do núcleo, ela tem um núcleo e ela gira, e o sistema solar está aqui misturando-se com 200 bilhões de estrelas. Essa é a nossa galáxia. Hoje, a astrofísica já detectamos que planetas é uma coisa muito comum ao redor de estrelas. Nós já detectamos e catalogamos mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas. Mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas. E já encontramos planetas muito parecidos com a Terra, nesse conjunto aí. E à medida que a tecnologia vai subindo, vai evoluindo, nós vamos encontrar muitos mundos. Ok? Então a Terra está dentro de um contexto cósmico. Quando vocês pensarem em Deus daqui para frente, vocês têm que pensar que Deus era um cara que tinha mania de grandeza. Ele podia criar uma galáxia só, já estava bom, né? Não, o cara cria trilhões de galáxias. É um negócio muito monstruoso, é muito grande para a nossa mente entender e captar. Mas imagina os antigos, 2 mil anos atrás, né? Na Idade da Pedra. Não sabia nem escrever, não tinha nem caneta. Tinha que escrever lá igual o Fred Flintstone. Né? Né? Muito bem. Então, essa é a introdução. Agora, uma coisa que o Laércio fez, ninguém fez até hoje, e isso eu tive que fazer dentro da física, e dentro da astrofísica, usando a física quântica, eu construí um modelo diferente de planetas. Os planetas, na verdade, eles são construídos assim, ó. Você tem a superfície, principalmente planetas sólidos como a Terra, tem superfície sólida. Você tem a superfície do planeta, sólida. Claro que você tem a atmosfera aqui composta de gás, nitrogênio, hidrogênio, aquela coisa toda. Mas eu digo que a Terra, ela não termina aí. Ela é constituída de um outro material, de uma outra matéria muito menos densa,
que ela vai contornar o planeta aqui também. Então eu tenho uma outra superfície da Terra. E essa superfície, ela está a cerca de 500 km de altura. Você pegar a superfície nossa e essa aqui, ela está a 500 km de altura. 500 quilômetros. E a coisa não para por aí. Nós temos mais superfícies de matéria cada vez menos densa. Quando eu construí o modelo da física quântica, né, e espiritualidade, eu tive que fazer, tem vários. Que a matéria no universo ela vai se estabilizando, os átomos vão se estabilizando em graus de densidade muito menores. Isso quando a gente quantiza a massa dos átomos. Então isso a física não sabe. A física moderna nossa não sabe. Não tem esse modelo. Esse modelo quem me ensinou foi os ETs. E foram os espíritos também. Para podermos entender o que vai acontecer na espiritualidade moderna. Então, veja bem. Aqui nessa superfície amarela está as cidades astrais. Nosso lar, a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, que o pessoal fala, né? Que é uma cidade que tem em cima do Oriente Médio mesmo, que controla as encarnações no Oriente. E você tem outras superfícies menos densas. E assim por diante. Tá? Eu consigo construir um modelo, só que isso aqui é para o universo inteiro. Todos os planetas são assim. Não é só a Terra. Todos. Isso é uma lei astrofísica. Ok? Muito bem. Então, a primeira coisa importante é a vida no universo não se origina em planos densos da matéria. E muito menos em planetas e mundos. Tá? Quando eu construí o modelo da consciência cósmica, pensar Deus como uma entidade inteligente, como um universo inteligente, essa inteligência, ela atua sobre si mesma, ela atua sobre o universo gerado por ela mesma. Nós somos, na verdade, subdivisão de Deus. Deus subdivide-se em mônadas. Mônadas cósmicas. E essas mônadas vão povoar o universo como um todo, mas vai povoar esses trilhões de galáxias. E cada local vai se constituir projetos para a consciência se manifestar e vivenciar as experiências até os planos mais densos desses mundos que o universo criou. Então, nós vamos entender o seguinte agora, tá? Em função disso, nós vamos construir este modelo aqui, que fica mais fácil para raciocinar. Aqui está a superfície da Terra, está o cidadão encarnado aqui. Ok? Aí nós vamos ter uma outra superfície. Nós vamos ter uma outra superfície que envolve o planeta Terra todo. Isso aí já vai explicar um monte de coisa para as pessoas que tem a ver com... Tá? E a coisa vai longe. Nós vamos chamar essa superfície da Terra de umbral. Umbral é a mesma coisa que trevas, escuridão. Todos os que estão habitando superfícies de planetas densos estão na mais profunda treva. Não sabe o que é, nem veio e o que está fazendo aqui. E tem um motivo para isso. Aqui, nesta superfície, é onde você morre. Você morre, vai para onde? Tem duas opções. Ou fica aqui no umbral, ou dá uma subidinha para dar uma melhorada. Todos vocês assistiram o filme do André Luiz, do Nosso Lar? Não assistiu o Nosso Lar? O que você está fazendo aqui que não assistiu o Nosso Lar? Mas Star Wars você assistiu? Puta que pariu, né? Assiste o que não deve e o que deve não assiste. Então vai assistir ainda essa semana, hein? Pega na locadora, né? Não perca tempo. Então vocês vão ver que quando o André Luiz morre, ele passa muito tempo aqui, próximo à superfície mesmo, no umbral, aquela coisa difícil.
Quando os espíritos resgatam ele e levam ele para o nosso, uma puta civilização avançada, uma sociedade avançada, alta tecnologia, naves chegando, naves descendo, você vê quando mostra a cidade? Você fala, Cacildes. Então, a alma ela é muito sutil, a alma ela é feita dessa matéria aqui, desse material, dessa superfície aqui. E tudo aqui é feito desse material. Todas as formas de vida que vocês vão... Esse corpo físico aqui que você está usando, nós vamos saber de onde ele veio. Então, aí, quando esse cara começa... Você percebeu que no filme do André Luiz, a mãe dele não estava ali. A mãe dele estava no outro plano. Na verdade, a mãe dele estava aqui, nessa outra superfície, nessas outras cidades astrais. Aqui, esse nível aqui onde está o nosso lar, eu vou chamar de penumbral. Penumbral. Que é a intersecção, o cara está começando a acordar, igual o André Luiz, saiu do umbral, estava lá, né? Onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, todas aquelas perguntas que vocês fazem aqui quando estão vivos e não acham a resposta. Com o passar do tempo, esse espírito, ele entra no conhecimento, ele saca, sabe quem ele é, tudo, ele pode ir para essas cidades aqui. Este plano nós vamos chamar de plano da luz. O que significa a luz para nós? Conhecimento. Agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei das minhas encarnações. Então vou viver numa dimensão de luz. Essa dimensão aqui, mais superior do que essa dimensão de luz, nós vamos chamar do plano dos ascensionados. Aqui estão os ascensionados. Todos aqueles que ascensionaram, ascensionados, no projeto evolutivo da Terra. O que significa isso? Eu vivo umas 30 encarnações, vou chegando para a luz, vou me tornando cada vez melhor, aí o conselho kármico reúne com você e fala, o negócio é o seguinte, não é necessário mais descer. A partir de agora você vai só... Você não precisa mais voltar a planos densos da matéria, porque todo o seu resgate kármico já foi feito, toda a sua experiência já foi vivida. Então você passa pelo processo de ascensão. Okay? Então você não desce mais. Você tem duas opções quando você é um ascensionado. Ou você trabalha para servir ao projeto Terra, que está na fase mais densa, ou você tem uma transmigração estelar. Você sai da Terra e vai embora para outros orbes na galáxia trabalhar ou vivenciar novas experiências. E aqui em cima de tudo, no último nível, no nível mais sutil, está o comando do projeto Terra. Então, essa é a primeira coisa mais avançada que eu aprendi com os ETs, saindo do corpo e indo visitar todos esses lugares aqui. E este comando planetário, que comanda tudo aqui na Terra, tudo que acontece, são todos ETs. Primeiro passo. Decoraram isso aqui? Que eu vou apagar. Isso aqui é importante ter na cabeça agora. Que é assim que a coisa vai funcionar. Se vocês assistirem o Projeto Terra do Alalá, vocês entram para assistir o nosso lar, fica tranquilo. Vocês assistem o nosso lar numa boa, entendem tudo que está acontecendo. Muito bem. Então agora nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Nós vamos falar... Então todo planeta, todos os planetas que possuem formas de vida, tanto no astral quanto no plano físico, nós vamos chamar de projetos planetários. Controlado por inteligências. Nada acontece por acaso. Todas as formas de vida que existem na superfície desse planeta são artificiais. Não existe natureza. Todas as formas de vida foram implantadas, foram colocadas e até hoje é controlada por inteligências que operam nas dimensões astrais superiores. Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça. Então vamos fazer o seguinte. Terra,
um outro planeta X na galáxia. Está lá um ETzinho aqui. Só que vocês vão ter que entender, da mesma forma, você tem lá no planeta X o penum, não, umbral, desculpa, aqui é o umbral. Você vai ter o penumbral, vai ter a luz, os ascensionados e o comando planetário do planeta X. Aqui, a Terra, no nosso caso, está lá o comando planetário da Terra, ok? Está lá umbral, penumbral, luz e ascensionado. Muito bem. Nós vamos chegar numa linha do tempo, aqui na Terra, há 20 mil anos atrás. As terras eram Lemúria. Eu vou um pouquinho mais antes ainda, eu vou a 30. Não havia alma humana na Terra. Só havia o reino Deva. Só os animais. Não tinha nem o ser humano habitando esse planeta. Só havia aqueles macacão, tal, que não tinha nada a ver com o ser humano. O ser humano ele vai aparecer pronto aqui. Ok? Então, de repente, há um conclave nas estrelas e eles resolvem um conclave entre esses comandos. Esses comandos planetários, eles fazem conclaves e decidem usar o planeta Terra pela primeira vez para trazer hordas humanas, espíritos humanos para viverem aqui. Espíritos. Porque todos esses caras que estão aqui são espíritos. Já estão mortos. Todo mundo que mora nessa superfície aqui são criaturas mortas. São fantasmas. Por isso eu tenho uma frase que desagrada a todo fólogo aqui na Terra, que eu falo o seguinte, que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Eles ficam ali em pé. Quando eu falo isso em congresso. Muito bem. Mas para trazer hordas humanas aqui, eu preciso do quê? De um corpo humano. Tem problema. Chama o pessoal da engenharia genética, engenharia biológica. Então, né, os cientistas estelares preparam uma horda de espíritos e traz para a Terra. Já põe aqui, ó. Numa cidade. Eles constroem uma logística, constroem a cidade astral, fazem tudo bonitinho. Aí traz a horda. A loja aqui. E fica esperando a descida. As primeiras encarnações. Então, nesse momento, eles vão fabricar os corpos biológicos adaptáveis a esse espírito e adaptável ao ecossistema da Terra. Neste período, há cerca de 30 mil anos, começa então a primeira experiência com a horda humana na Terra, chamada a primeira raça-mãe. Certo? Que eram chamados de os Rutas. Isso aconteceu na África. Eles eram de pele escura mesmo, tá? Pequenos, 1,50 m, 1,60 m de altura, eles não eram muito altos. Mas totalmente primitivo, na idade da pedra. Sai morando em caverna, não sabia falar, só grunhia. Muito primitivão. Espíritos densos e primitivos. Tá? Fred Flintstone era mais avançado. E esse pessoal vai vivendo essas experiências, morre, vai para o hospital, morre, vai para o hospital, sabe? Entendeu? Eles têm um projeto planetário para eles. E eles vivem 15 mil anos desse jeito, e a população aumenta no planeta dessa turma. Mas primitivos,
ignorantes, morando em cavernas, mal conheciam o fogo, roda nem pensar. Ok? Na linha do tempo passa 15 mil anos. Existirá um planeta, presta atenção, que nós vamos tirar o nome de X e vamos dizer que esse planeta orbita um sistema estelar chamado, de uma estrela chamada Capela. Capela era um projeto planetário que estava nos seus últimos dias, estava na época do juízo final daquele planeta. Já tinha vivido mais de 5 mil anos de história e estava no seu auge da civilização, ou seja, a civilização de superfície ganhou ciência, tecnologia muito avançada. E eles vão fazer uma guerra nuclear aqui, uma guerra sem precedentes, um apocalipse planetário. Então eles vão fazer um apocalipse aqui. Apocalipse planetário. Eles têm uma ciência e uma tecnologia muito avançada na superfície, depois de milhares de anos de história, também como nós estamos vivendo aqui. Quando eles resolveram fazer um apocalipse, e foram uma guerra total, isso aqui, bilhões nesse planeta morreu e foi para o astral. Como era um final de ciclo planetário, era uma guerra total, não era aquelas guerras localizadas, o planeta entrou num colapso, então o projeto naquele planeta passava por uma transição planetária profunda. Programada pelos mentores de cima, claro, tudo é programado. Então, quando esses bilhões de almas sobem para o astral, são resgatados, ficam no umbral aqui e tudo mais, como são bilhões e bilhões e bilhões, vai haver uma operação agora chamada transmigração estelar. Transmigrações estelares. Isso não tem livro nenhum. Só um livro espírita do Emmanuel que falou algumas coisas a respeito, hein? O livro do Edgar Armond, Exilados de Capela, se você lê o livro, ele é, na verdade, cópia de textos antigos, ele vai tirando conclusões, pega um texto do Emmanuel, tal, e vai juntando, e junta num livro, certo? Mas ele não explica um milhão de coisas. Foi aonde eu fui fundo buscar mais coisas. Se você pegar um cientista moderno hoje, né, existe até uma palestra na internet de um cara falando assim: não houve exilados de Capela. Ele vai criticar isso. Por quê? Porque ele é um astrônomo e vai provar que o sistema de Capela, que é um sistema múltiplo de sóis, é um sistema com 4 sóis, que não poderia manter um sistema planetário, não poderia ter um planeta com forma de vida, não poderia, sabe? Ele constrói toda uma situação, dizendo que não poderia vir de Capela. Mas eu faço o contrário, eu sou astrofísico também. Eu falei, eu vou provar para você que dá para ter planetas habitados, vou construir um modelo e você vai ficar de água aberta. E fiz. E está no livro Projeto Terra. Eu explico lá como é que pode ter um sistema assim, uma forma de vida, um planeta bem estruturado, num sistema com 4 sóis. Né? É um sistema múltiplo de sóis. Legal. Muito bem. Quando vai haver uma operação aqui chamada separação do joio e do trigo. O Conselho Planetário vai separar as almas que estão no determinado grau evolutivo A, B, C, D, E. F, G, H até o fim do alfabeto. A corja mais densa, com mais resgate kármico a ser cumprido,
que não pode se misturar com outros lugares, com outros povos mais evoluídos, os espíritos mais densos. O comando planetário resolveu transmigrá-lo para a Terra e se misturar com essa raça primitiva que estava aqui. Eles vão ter que se misturar. Então eles tiveram um chefe de horda que trouxeram ele para cá. Mas este comando planetário estava controlando a evolução desses espíritos aqui, que eu falei para você que já estava 15 mil anos ali, na Idade da Pedra. Esses são espíritos muito avançados que vão se misturar. Eles têm uma inteligência avançada. Então eles tiveram que fazer novos corpos. Eles não iam se adaptar com aquele corpo ali. Não dá, porque são raças diferentes de espírito na galáxia. Então aí os caras projetam um novo corpo. Aí vai aparecer um cara alto, 1,80 m de altura, pele cor de cobre, meio avermelhada, típico índio americano, olhos claros, cabelo também moreno, tal, e vai dar início à raça Atlante. Aqui começa a Atlântida. Antes era a Lemúria. Agora vai começar a raça Atlante. E à medida que o tempo vai passando, eles vão encarnando mais. Vai encarnando. A população atlântica vai crescendo. Quando você traz, presta bem atenção no que o Titio Lala vai falar para vocês. Quando você tira um grupo de espíritos que está num grau, num planeta muito avançado, científica, tecnologicamente, e transporta eles para descer num planeta que eles não vão se lembrar de nada, eles vão ficar numa vida primitiva, vão lutar pela sobrevivência de uma forma muito mais louca, isso simboliza nas nossas tradições esotéricas a expulsão do paraíso e os anjos decaídos a mundos densos. E tem uma coisa diferente que Capela não tem em relação à Terra. Capela tem vários sóis e o planeta, ele não tem muita escuridão, o planeta, portanto não tem noite muito densa, esse sistema onde os caras moravam. Eles não conheciam muito trevas total de noite, escuridão, sabe? Porque quando um sol se punha, né, outro, dependendo da posição do planeta, ele tinha 2 sóis no céu, saca? Dependendo da posição dele lá, como se... Só que, presta bem atenção, os dias de hoje nada tem a ver com essa época de 15 mil anos atrás. Tá? Eu vou explicar para vocês que nós não somos capelinos, nós não somos essa turma, nós somos uma outra turma. Mas tão ruim quanto. Vocês têm que entender que à medida que o tempo vai passando, há um controle astral das encarnações. Tudo vai acontecer. Nos últimos 500 anos da Atlântida, eles resolvem liberar a ciência e a tecnologia para a superfície. Então vai acontecer igualzinho está acontecendo hoje. Ó, dos 8 mil anos para cá, nós ficamos na Idade da Pedra, certo? Se eu pegasse você, botasse uma máquina do tempo e transportasse você para 4 mil anos antes de Cristo, você dava uma hortinha lá na cidade. Depois eu pegava na máquina e botava 2 mil anos no futuro, você estava agora, não mudou nada. Tudo igual, a cidade era a mesma coisa, não mudou nada. Ok? E depois, olha só, eu boto você na máquina do tempo e jogo você para a Idade de Cristo. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Aí, depois eu boto você, está no ano 0, eu boto você na máquina do tempo e jogo 500 anos no futuro. Mudou alguma coisa? Nada, está lá em Roma, todo mundo se matando ainda, está acabando o Império Romano. Né? Ah não, agora eu vou botar você 1000 anos no futuro, vai. Chega em 1400 aqui. O que tem em 1400? Na Terra? Trevas profundas, peste negra, doença. Adiantou alguma coisa? Olha, a máquina do tempo viajou 1000 anos no futuro, ficou na mesma merda de sempre. Então isso prova que esses comandos planetários, eles mantêm a superfície de planetas nas trevas, durante 5 mil anos, 8 mil anos, se for preciso. Para as almas irem reencarnando naquelas condições, resgatando sua experiência kármica. Quando
chegando a um conclave nas estrelas, né? Agora vamos dar uma mudança, porque todos os projetos planetários têm começo, meio e fim, tá? Eles começam, tem um meio, porque as almas têm que ir embora, as almas não podem ficar. As almas estão num processo evolutivo, elas vão evoluindo, elas vão ascensionando, elas vão ganhando experiência. Entendeu? Aí chega no auge da civilização Atlante, que é exatamente há 12 mil anos atrás. 10 mil anos antes de Cristo. Então vou esticar a linha do tempo aqui. Deixa eu fazer uma coisa interessante, que é para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, linha do tempo. Hoje nós não vamos falar muito de nós. Então, está aqui a chegada deles há 15 mil anos atrás. Aqui eu vou colocar o ano zero nosso, para vocês estabelecerem a época de Cristo, né? Dia de hoje nosso. Aqui você vai pegar 8 mil anos atrás e 10 mil anos. Então, eu vou estabelecer, esses pontos são pontos críticos na história. Os caperídeos começam a chegar aqui. Então eles vão ter 5 mil anos para viver uma experiência evolutiva na Terra. Eles não encarnam tudo de uma vez. Não. Primeiro encarna uma leva, depois vai vindo, até que chega um momento que a população do planeta cresce muito. Então eles vêm vindo. Né? Quando chega os últimos 500 anos deles aqui, é exatamente o que nós somos repeteco desse projeto planetário. Os caras encarnam cientistas, encarnam pessoas mais lúcidas, tal, dá abertura e a tecnologia, a ciência faz a Atlântida atingir um auge tecnológico por volta de 12 mil anos atrás ou 10 mil anos antes de Cristo. Aí o planeta está exatamente como nós estamos hoje, pronto para uma transição planetária. Ou escolhe o caminho da paz, da inteligência, ou o caminho da guerra, do conflito nuclear, do conflito de armas sem precedentes. Os Atlantes eram tão avançados, que eles faziam viagens interplanetárias pelo sistema solar. Construíram bases na Lua. Não vai ser muito estranho se a NASA daqui para frente começar a dizer que encontrou civilização antiga na Lua. Mas não vivendo lá, construções muito antigas. Vocês não vão ficar surpresos quando encontrar pirâmides, alta tecnologia aqui na Terra, no passado, mas que era desse povo, era Atlante. Aí Atlante entra num colapso e há a guerra total e há o apocalipse Atlante. Todos os projetos planetários após um apocalipse da Era das Trevas se entra na Era da Luz. Então, depois do colapso, aqui vai acontecer a Era da Luz na Atlântida. Vai haver uma separação do joio e do trigo, bilhões de almas vão para o astral e as transmigrações estelares. Quem fica? É como aconteceu em Capela. A gente elimina o umbral, a gente elimina a escória, a gente elimina tudo. Só vai ficar espíritos num grau de pré-ascensão. Então, esses espíritos de pré-ascensão, eles vão voltar a reencarnar na Terra e fazer parte desta Era da Luz. Onde há uma troca de comando planetário e entra um comando de Era de Luz. E as eras da luz é muito curta em projetos planetários, porque a alma encarna com a terceira visão aberta. Ela encarna lembrando-se de quem ela era antes de reencarnar. Ela não mais encarna nas trevas, ela encarna na luz, já não era da luz. E é por isso que, cerca de 100 anos depois, não há mais crianças no planeta Terra. Não existe criança mais. Então, há um intercâmbio profundo aqui com os extraterrestres que vão descer e viver abertamente, e os espíritos também vão materializar e viver interagindo com os espíritos de superfície. Olha, em poucos anos, não tem mais espírito ruim reencarnado entre nós. Então o que acontece? A evolução, ela é
poderosíssima. A ponto de 2000 anos depois, há um conclave no plano astral que decide que todos os espíritos vão ascensionar. E vai deixar isso aqui. Certo? Mas aqui, por exemplo, o que esses atlantes construíram nessa era da luz aqui na Terra? Se você for em Pumapunco, aqui como é que chama? Na Bolívia, né? Você conhece essa cidade? Tem umas construções, tem uns blocos que é inimaginável. Mas aquilo foi construído nesta época aqui. Ó. Quando eles resolvem abandonar o projeto Terra e sair da Terra e ascensionar todo mundo, sem guerra, sem destruição, sem nada, não é nada disso. E sabe que a Terra vai ser palco novamente de projeto kármico. Ou seja, espíritos trevosos vão vir aqui novamente, usar a Terra como palco de experimentação para o seu processo evolutivo. Isso são projetos planetários, tem começo, meio e fim, vem outra horda de espíritos. Eles não podem deixar essa tecnologia na superfície. Então, duas coisas foram feitas. Parte dessa tecnologia foi colocada no subterrâneo, em locais secretos, que são chamados de mundos intraterrenos hoje. E parte da tecnologia foi destruída. Não podia deixar vestígios de tecnologias muito avançadas para raças primitivas que iriam usar a superfície do planeta. Não podia. Então, a partir daqui, é que a nossa civilização começa. Então, a história dos anjos decaídos, a história dos exilados, é aqui atrás. Né? E quando houve o afundamento da Atlântida, um grande desastre geológico, é que vai acontecer o dilúvio universal nos textos ocidentais aqui. Dilúvio universal, a Arca de Noé, que, sabe, há um cataclisma terrestre muito grande. Em certas regiões do planeta o clima muda, chove pra cacete, o mar invade, depois se a região fosse costeira, destrói tudo. Mas a gente sabe, por exemplo, que a história de Noé acontece lá no Afeganistão. Certo? A história do Noé era um afegão, Noé não era judeu, Noé é um afegão. E a arca, ela para, segundo a lenda, ela para no Monte Ararat. O Monte Ararat é no Afeganistão. Entendeu? Então ali é longe do mar, ali é longe do oceano. Então veja bem, quando acontece uma catástrofe planetária, certo? Para os povos que estão na zona costeira, eles dançam de primeira. Mas as pessoas que estão dentro do continente, numa região tecnicamente segura, elas vão enfrentar uma mudança climática violenta, vai chover pra caramba, e aí a água pode invadir, pode inundar tudo, dependendo de onde o cara está em termos de altitude. Né? Foi o que aconteceu, o cataclisma da Atlântida provoca mudanças radicais em várias partes do mundo. E as tradições esotéricas que são passadas depois sobre a história do nosso mundo, não fala da Atlântida, fala disso aqui, mas fala de uma coisa velada, essa história do Enoque, tá? Tudo simbólico, que os antigos não conseguem entender ciência avançada e essa visão de mundo mais transcendental aqui. Entendeu? E como voltou a Era das Trevas? Nós estamos terminando a Era das Trevas, nós estamos chegando neste ponto crucial que a Atlântida chegou, nós vamos entrar na Era da Luz. Algo tem que acontecer aqui, ó. Ou vai para uma guerra, ou vai para uma mudança radical na estrutura do nosso mundo de um outro jeito, por uma intervenção superior. Eu trabalho para que a intervenção seja pela luz e não pela guerra, porque a guerra é dor, a guerra é sofrimento. Uma guerra nuclear acaba com o planeta, é uma coisa sem precedentes. Nós estamos sob o jugo de leis severas. Não é por isso que os ETs não descem em praça pública e intervêm no planeta Terra, porque não pode. Né? Os ETs, todos os ETs vêm daqui, ó, eles vêm de cima, eles não vêm voando, eles vêm de outros mundos, tal, mas eles param aqui primeiro. Todos os ETs que visitam o planeta Terra, com naves e tecnologias avançadas, eles vêm mortos, eles vêm nessa dimensão. Como eles são muito avançados tecnologicamente, eles podem navegar em dimensão e parecer com as naves deles aqui, materializar, andar, conversar com você e voltar para cima. Isso é ET. Uma visão muito mais avançada. Tá? Você vai num centro espírita, se o guia do médium for um cara que é do umbral ou é daqui, ele não tem autoridade para falar das coisas. Às vezes ele nem sabe da história como um todo.
Mas se você pega um espírito já de luz, um ser quieto, é o guia, aí a história é diferente. Aí vai ter, o comando permite que esse conhecimento chegue aqui? Entendeu? Se o comando permitir, encarna pessoas. Chico Xavier, uma pessoa que foi preparada antes de encarnar. Antes de encarnar, os caras já sentam lá, conversam, ó, Chico, você já vai encarnar aberto, vão abrir sua terceira visão, você já vai encarnar pronto, médium, desde criança. Ele já é preparado para fazer essa revolução. Entendeu? Então, o plano astral encarna cientistas também, para inventar bomba atômica, para inventar física quântica, para inventar toda essa revolução científica nos últimos 100 anos. Entendeu? Para fazer essa mudança. Então, essa é uma visão moderna que eu passo. E, novamente, nós estamos sobre um comando planetário que é o comando kármico. Ele mantém nós nas trevas, sob um controle rígido. O conhecimento não chega para nós. Todos vocês falam, mas eu quero ver espírito, eu quero ter contato com ET, nossa, eu quero sair do corpo, fazer projeção astral. Sai, fácil. Não é uma coisa tão simples. Não é todo mundo que faz. Antes de encarnar, cada um de vocês passa por um conselho kármico que decide aonde você vai encarnar, que família você vai encarnar, quais as condições. Vai encarnar feio, bonito, pobre, rico. O cara programa a sua encarnação. Se nesse programa de encarnação os mentores seus não resolver dar abertura para você não vai ter abertura. Porque tem a ver com vidas passadas, com o karma que você está resgatando. Você não vai entrar dentro de uma nave do ET, vou mudar minha vida, vou ser um ser iluminado. Você não merece, tá? Sua jornada é kármica, você vai ter que passar por isso. Muitas pessoas reclamam para mim, né? Chegam para mim e dizem, mas Laércio, puxa, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Nossa, por que eu falo? Eu falo, sinto muito, cara, mas eu não conheço o teu passado. O nosso passado nos condena. Né? Então é muito difícil você conhecer o projeto de vida de um indivíduo e saber se o plano astral vai dar abertura para ele ou não. Se o plano astral vai dar um contato para ele ou não, sabe? Se o espírito vai aparecer para ele, ele vai ver, vai ter essa abertura, se o ET pode chegar até ele ou não. Então há um controle ainda, porque nós estamos sob a lei do karma. Os espíritos estão vivendo a sua experiência, resgates de outras vidas, até os dias de hoje. Mas eu já disse para vocês, a Terra teve mudanças radicais, porque na década de 60 já era para ter acontecido o apocalipse. Uma guerra nuclear sem precedentes. O plano astral interviu, evitou, os ETs evitaram essa guerra, para que os espíritos pudessem viver uma experiência na Terra ainda. Você tem que entender que de 69, que é a história do Chico Xavier, né, do Data Limite, que houve o conclave nas estrelas, até os dias de hoje, que são 50 anos de moratória que foi dado, a população do planeta dobrou. Ou seja, houve a oportunidade para os espíritos cumprir seu resgate kármico, praticamente o planeta dobrou de chance de almas encarnarem aqui, você vê, é muito louco. E nós recebemos uma coisa nessa última geração, que é a internet, a alta tecnologia de comunicação, nunca pensada antes na Terra. Todos vocês estão sentados aqui na minha frente porque me viram pelo YouTube. Senão vocês não estavam aqui. E eu faço isso, eu falo isso há mais de 40 anos. E se não tem internet, se a gente continua nas trevas, vocês não iam ter acesso ao conhecimento, vocês iam continuar nas trevas, vocês não iam ter acesso à sabedoria. E ia morrer sem essa oportunidade. Então, nós recebemos do plano superior uma tecnologia e uma ciência de comunicação, que é toda a internet, todos os computadores, a revolução da era digital, os celulares que estão na mão, que hoje faz tudo, né, menos falar. Né? Entendeu? Mas você faz tudo com ele, você fala com o mundo, né? Você pega aqui, você fala com o Japão, você fala com qualquer lugar, você tem acesso. As pessoas assistem minha palestra em qualquer parte do mundo hoje, em qualquer parte do mundo, né? Assistem minhas palestras. Então quem é que está buscando a luz? Quem é que está no momento do despertar? Essa é a separação do joio e do trigo natural. O chamado está tendo. Todo mundo tem a oportunidade de sentar no computador e ver tudo hoje. Hoje nós temos a televisão, filmes, nós sentamos e vemos o passado, nós vemos a história de Roma, história antiga, é nós que estamos vivendo lá. Você tem que se olhar você lá. Quando você assiste um filme épico de Roma, aquelas guerras, tudo que você fala, eu estava lá, eu que estava naquele meio lá. Você está entendendo?
E você não era o herói, não, da história. Pode ter certeza que você não era o herói, você era o filho da puta da história. Você era o cara ruim, você era aquele cara. Por isso que está encarnando até hoje, que não saiu daqui ainda, não ascensionou. Porque ao longo de todas essas eras você está reencarnando, cara. Você está resgatando o karma de vidas passadas. Hoje que nós estamos cada vez tentando melhorar, aperfeiçoar. Mas olhe para você, você não é gente que presta. Porque é muito fácil você conhecer um herói em tempo de paz, viu? Eu quero ver a hora que a coisa aperta. Como é que você vai agir? Como é que você vai atuar? Se você vai ser bonzinho, amoroso, caridoso, beijar teu inimigo. Vai foda. Que é fácil ser herói em tempo de paz, eu falo. Mas a partir do momento que há uma crise, eu quero ver como é que você se comporta. Um conflito na humanidade, como é que você vai se comportar? Vocês me entendem o que eu quero dizer? Então, essas colocações sobre o projeto Terra e projetos planetários, isso se espalha pelo universo, pela galáxia, a transmigração de almas saindo de um projeto planetário e indo para outros projetos planetários é uma coisa muito comum. Nos dias de hoje, por exemplo, segundo aquela linha do tempo, nós temos almas chegando pela primeira encarnação na Terra, sabia? Que no nosso planeta hoje tem almas na primeira encarnação, são espíritos que vieram de fora. Aí muitos desses se sentem meio ET aqui, meio esquisito, mas porque são mesmo, né? Não são daqui, estão pela primeira encarnação. E ao mesmo tempo tem espíritos muito velhos aqui na Terra, com 30 encarnação nas costas, certo? Já são mais lúcidos, mais conscientes, são mestres da humanidade, são orientadores, estão num processo às vezes de missão, encarna sob missão, não precisava encarnar de novo, podia ascensionar, mas pede para descer para ajudar a humanidade em missão, né? Então, nós estamos vivendo uma experiência. Então é importante que hoje não tem nenhum Atlântico conosco. Eu já li livros, já vi cara falando aí, eu vivi na Lemúria, porque eu tive encarnação na Atlântida. Pode esquecer, está errado isso. Aí o cara quer confrontar comigo, eu falei, porra, cara, você é ruim, faz 20 mil anos que você está aqui, não sai dessa merda ainda. Então você tem que ser muito ruim para ficar 20 mil anos reencarnando aqui, não sai daqui. Esses caras não têm consciência cósmica, planetária, sabe? Não tem consciência cósmica. Quando o espírito está no plano astral, ele é fácil de ir para outros mundos, tem transporte, tem nave sofisticada. A conexão com outros planetas, com outros órbitos planetários é muito fácil. Não é como nós estamos encarnados, quando estamos numa prisão. Não saímos do planeta, mas nem que a vaca tussa, né? Você está preso na superfície, você não sai, cara. Esse corpo aqui não deixa você sair. Ele amarra você como se fosse aquela bola que o prisioneiro carrega nas peças. Sabe quando o prisioneiro mete aquela bola de aço, vai arrastando. O corpo físico é isso para o espírito. Nós somos uma alma enclausurada dentro de um corpo. E o sofrimento é muito grande, né? Porque o espírito no plano astral, ele flutua, ele voa, ele é um pássaro. Aqui não, aqui você é solitário. Ainda mais a experiência kármica é uma experiência dolorosa porque é uma experiência solitária. Você encarna de um corpo e a experiência mais dura que você vivencia é a solidão. Você é um ser só enclausurado dentro de um corpo. Quando você fica doente, você vai sozinho para o hospital. E o dia que você morrer, você vai sozinho para o túmulo, cara. Você não leva ninguém, você não leva namorado, pai, mãe, tio. É sozinha a tua experiência. Entendeu? Então, a experiência planetária é uma escola, aqui é uma escola evolutiva. Coloca na cabeça, aqui é uma escola evolutiva, não é um castigo. É uma escola evolutiva onde nós, almas, aceitamos estarmos aqui. Então sai um comando de ordem, a gente chama comando de ordem, sabe? Esses caras são responsáveis porque já fizeram uma reunião, já discutiram isso. Vocês vão levar a cabo essa experiência? É dolorosa, é difícil. Vocês vão levar a cabo? Não vai. Que houve um conclave nas estrelas. Isso é conclave nas estrelas. Há um conclave fora da matéria, antes de reencarnar, antes de até ir para outro mundo. Se discute muito, traz as almas aqui, mostra para ela o que você vai vivenciar, que tipo de planeta que é, volta para a capela, senta todo mundo, vamos, então vamos. Aí vai. Não é uma coisa imposta na marra, sabe? É uma coisa muito discutida. Há conclaves nas estrelas. Mas todo mundo sabe que é importante para o seu processo evolutivo viver as experiências em mundos densos da matéria, porque é passagem, ninguém é daqui. Então, por esse ponto de vista, vocês percebem que todos nós somos ETs. Ninguém é desse mundo, ninguém nasceu nesse mundo. Os corpos sim, mas minha alma não. Minha alma não é daqui. Nós somos seres estelares.
Que habitamos, na verdade, outras dimensões da realidade. A dimensão da matéria é uma dimensão passageira. Projetada para ser passageira. Esse corpo aqui não dura mais que 100 anos, cara. Ele foi projetado para não durar mais que 100 anos. Entendeu? Todos somos projetados para morrer. O corpo. Porque nós precisamos mudar essa experiência. Não precisamos ficar eternamente no mesmo corpo, numa mesma situação. Agora, isso na Era da Luz é diferente. Na Era da Luz você tem um corpo só, sabia? Na Era da Luz você não morre. Na Era da Luz você não morre. Na Era da Luz você abandona seu corpo conscientemente. Essa é a grande diferença. Vocês não ouviram falar que muitos mestres indianos, muitos mestres, o Yogananda, é um cara que transcende a morte? O cara senta com as pernas e decide partir, desligando o cordão de prata. Não morreu porque estava doente, não morreu porque foi acidentado, nem se suicidou dando um tiro na cabeça. Não é assim. É a morte consciente, é o abandono consciente da matéria. Isso significa vencer a própria morte. Partir exatamente na hora que você deseja. Mas porque você já vivencia o outro lado lá, né? Você não sai de lá. Entendeu? Você sabe para onde você está indo e o que você está fazendo. Sua experiência na Terra acabou. Né? Por isso que é fácil entender as histórias bíblicas, quando Jesus, né, volta, vai conversar com os discípulos, ele é um espírito, né? Partiu em espírito. Se quiser adensar, se tiver tecnologia, ele adensa, monta para o espírito, a conversa que é a história do Corpus Christi, né? Toca aqui no meu corpo. Tomé, né? Só vendo para crer. Mas tá certo, eu tô com o Tomé e não abro. Tem que ver para crer mesmo, tem que ficar sendo enganado por pastor aí, não. Tem que ver para crer. Isso é ciência, ciência é ver para crer. A ciência é o caminho do ver para crer. O que eu estou colocando para vocês aqui é uma ideia, é um modelo, não é uma imposição de uma verdade. Vocês vão raciocinar, vão meditar, vão estudar e ver se tem lógica, se tem fundamento, se tem um pouco de razão tudo isso que eu expus para vocês de uma forma muito mais simples, clara, científica, sem misticismo nenhum. Com gente civilizada, sentando e conversando. Ok? Então é isso. Desejo muita luz, muita paz e até o próximo encontro.